A paz do Senhor, amados. Eu sou o evangelista Carlos Rafael, esse aqui é meu amigo Presbítero Samuel, e hoje nós vamos falar sobre o assunto que foi pedido aí através de vocês, pelo Messenger, pelo Facebook, que é o porquê do amor de muitos esfriarem nesses últimos tempos. E juntos nesse vídeo hoje vamos descobrir o que a Bíblia diz. Bom, amados, vamos começar e eu queria deixar primeiramente aqui para vocês o que está escrito na Bíblia, o que a Bíblia fala sobre esse assunto, porque Jesus falou sobre isso também. Se conta aqui em Mateus 24, versículo 10. Mas vocês podem ler do 10 ao 12, amém? Nesse tempo, muitos serão escandalizados e irão se trair uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão, e surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Primeiramente, eu quero que o Samuel dê uma opinião dele, deixe uma posição dele, o que ele acha, por que o amor de muitos esfriou? Muito bem. Quando a gente olha para Mateus 24, do verso 10 ao 12, também como todo o texto do capítulo 24, Cristo está predizendo tempos que viriam em que o amor de muitos se esfriariam decorrente do aumento do engano e da maldade. E diante disso nós podemos observar que vários fatores podem implicar nisso, né? Como propriamente o texto já colocou, o engano e a maldade. E muito mais do que a falta de amor pelo próximo, esse engano e maldade gerou também a falta de amor pelas coisas de Deus e pela verdade de Deus, que é o Evangelho. E isso acarreta pessoas egoístas, pessoas más, que não respeitam a mãe, o pai, que não amam o próximo e que vivem uma vida totalmente libertina e que gira em torno de si mesmo. É o que nós conhecemos hoje como pessoas egoístas. Então, a falta desse amor pelas verdades de Deus e pelas ordens e comportamentos e condutas que Deus determinou, está gerando uma geração de pessoas e cristãos que estão preocupados mais consigo mesmo do que amar e ser amado. Verdade. E também diante dos conflitos familiares, né, Samuel, como você acabou de explicar aí, a violência, a corrupção, né? Muitos estão até dizendo que esse mundo está desumano. É verdade. Tá entendendo? Tá uma total assim desumanidade, entendeu? O pessoal não tem respeito mais um pelo outro, né? Ninguém tem mais amor pelo outro, ninguém tem mais carinho pelo outro. Você vê isso dentro das próprias casas. Quer dizer, a base da vida de uma pessoa, de um cristão, de um ser humano, é a sua família. É verdade. Você aprende a ter carinho, a respeitar, a fazer tudo isso dentro de casa. E nos dias de hoje, dentro de casa, não está sendo mais essa escola de ensinar o amor. Tá entendendo? Muitas das casas hoje em dia estão ensinando o quê? O ódio, a guerra, a inveja, não é verdade? Sim. É a soberba, a ganância. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época que está dessa forma, tá entendendo? Então, se você for analisar bem, muitos não estão errados em estar praticando aquilo que aprende dentro de casa, porque foram criados dessa forma. Hoje em dia, uma criança ela não tem mais aquele amor afetivo do pai como antigamente nós tínhamos. Sim. Por que os cristãos que têm mais amor pelo próximo hoje, eles são tão amorosos dessa forma? Porque eles foram criados dessa forma. Mas infelizmente até no nosso meio cristão hoje em dia, está complicado alguém ser criado dessa forma, entendeu? Exatamente. Então assim, o ponto de vista de muitos é dessa forma, é que não foram criados, então não conseguem transmitir aquilo que não foi ensinado. Exatamente. Não é verdade? E aqui eu entro sobre, mais uma vez, o amor sobre as coisas de Deus. Muitos me criticam pela minha posição em respeito à teologia, que é muito ruim no que diz respeito aos ensinos de Deus hoje. Hoje você vê hinos em que, ao invés de louvar a Deus e os ensinamentos de Deus, que é amor ao próximo e a bondade, a benignidade, não, eles louvam a vingança, dizem que se você está embaixo, amanhã você estará em cima, e quem não te ajudou vai aplaudir a sua vitória, como se isso fosse uma coisa bonita ou ensinada pela Bíblia, e não é. Então isso acaba gerando problemas que, além dos hinos, você vai encontrar esse tipo de conduta em pregações também, que ao invés de ensinar o amor e o repartir do pão, ensinam a inveja, a soberba e uma vontade desesperada de vencer, não importa que isso signifique passar por cima dos outros. Verdade. Então é uma coisa a ser observada. Inclusive você entrou num tema que já nós vamos entrar um pouco mais profundo nele, que é o meio gospel. Né? Verdade. Quando você fala do meio gospel, se você tem
100 pessoas que te admiram, você começa a ter 15 pessoas que te admiram. Tá entendendo? Porque quando você toca no meio gospel, pessoas que são cheias o seu ego pelo aquilo que acontece no meio gospel, elas acabam olhando para você com o olho atravessado. Elas não aceitam que você toque naquilo que faz bem para elas. Isso é verdade. Quer dizer, Jesus deixou de ser o centro de muitas pessoas para se tornar algo que encha o ego delas, não é verdade? Então isso acaba criando umas pessoas que são soberbas, umas pessoas com falta de amor, porque quando Cristo é o centro da vida da pessoa, ela tem amor pelo próximo, porque ela é uma seguidora de Cristo. Exatamente. Tá entendendo? E quando você coloca esse ponto, automaticamente me faz pensar nos ensinamentos de Jesus em toda a sua vida. Você vê que a partir do momento em que Cristo começa a ensinar, ele vai estar sempre falando coisas remetentes a amor ao próximo. Seja no repartir do pão, numa palavra amiga, seja em ser benigno. Você vai ver o seu discípulo Paulo. Paulo era um assassino, era um perseguidor de cristãos e era uma pessoa que tinha uma vida, em tese, totalmente voltada à maldade. Só que quando Paulo tem um encontro com Cristo, Paulo ele não vai vencer, ele não toma uma posição mais alta, mas sim ele se humilha, abandona todo aquele poder e autoridade que ele tinha como alguém muito importante de sua época, para ser mais um dos hebreus que eram perseguidos e mortos. Então ele se entrega ao escárnio e entende que amar a Deus e amar ao próximo é muito mais importante do que as coisas terrenas e os bens materiais que acabam ficando por aqui mesmo. Isso é verdade. E outra coisa, né? Nós vemos hoje em dia as igrejas grandes que deveriam dar exemplo, né? Aí a pessoa fala, mas o irmão vai falar de igreja. Nós temos que falar de igreja mesmo, porque a Bíblia, ela foi feita para quem? Para os cristãos. E o cristão se reúne aonde? Dentro da igreja. Então, assim, eu sei que o vídeo não é só para não é só para pessoas evangélicas, é para todas as pessoas, tá entendendo? Sim. Inclusive uma prima minha falou assim, olha, eu não sou evangélica, mas eu assisti seu vídeo e gostei muito. Então, assim, eu gostei muito da forma que você explanou, né, que foi o assunto passado. E eu falei para ela assim, mas o meu vídeo não é para quem é da igreja, é para todos. Todos aqueles que assistirem, eles têm que aprender que o amor tem que ser uma base fincada no coração da pessoa. É a marca da igreja. Você olha para a igreja do primeiro século, se eu não me engano, se eu não estiver equivocado, me perdoe caso eu dê alguma conotação errada, mas Nero escreve uma carta a um dos seus generais e pergunta, mas que amor é esse? A gente mata, a gente destrói essa gente, eles continuam abraçando as viúvas, abraçando os mendigos, abraçando aquelas pessoas que tinham necessidades especiais na época, né? Os aleijados, os coxos, os cegos, e cuidando deles. Mas que amor é esse? Você vê que um dos maiores assassinos de cristãos da história reconhece a marca do amor que a igreja tinha pelas pessoas. Isso é verdade. E hoje nós temos templos bilionários, pastores milionários, em que estão mais preocupados em encher as suas igrejas e ganhar dinheiro do que pegar esse mesmo dinheiro e aplicar na vida de pessoas que estão passando fome, que estão precisando de uma ajuda, do que vestir e de uma orientação para as suas vidas. Você tocou agora no assunto que eu vou entrar também agora. Você falou sobre as igrejas que são milionárias, são gigantescas, né? Houve uns anos atrás aí que uma dessas igrejas, o que ela fez? Ela colocou que os pastores poderiam divorciar. Nossa. Aí eu pergunto para você, o cristão, ele é cristão apenas por estar na igreja? Não. Ele é um cristão apenas porque confessa para todo mundo, eu sou o pastor, eu sou o presbítero, eu sou um cantor gospel, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso ou aquilo na igreja? Não. Isso é um cristão? Não. O cristão, ele tem que ser totalmente seguidor do mandamento de Cristo. O que é o mandamento de Cristo? É o que ele deixou para nós fazer. Jesus falou que de maneira nenhuma se divorciasse. É verdade? A não ser por quê? Adultério ou você poderia casar novamente se morresse o seu cônjuge, né? O seu cônjuge. Então quer dizer, o que uma igreja, eu não vou citar nome, porque eu acho antiético, quem quiser pesquisa que vai achar, entendeu? Porque isso está escancarado na internet. É verdade. Então quer dizer, o que uma igreja quer colocando que pode haver divórcio, se você não gostar. Vamos colocar aqui, eu não gosto da minha esposa, eu briguei com a Socorro, né? Não quero mais saber dela, vou divorciar dela. Quer dizer, cadê o amor que existia entre eu e ela? O amor, ele supera tudo, não é verdade? A Bíblia não fala isso, que o amor supera tudo.
Não é verdade? Então, se o amor supera tudo, o amor tem que superar a briga, tem que superar indiferenças, não é verdade? Exatamente. E eu quero entrar também no mérito, Júnior, do seguinte. A igreja, ela deixou de exercer um papel muito fundamental na sua história, que foi de ser a base para as pessoas. Porque, querendo ou não, a igreja de Cristo é onde nós buscamos a Ele aqui, é onde nós nos estruturamos. E a igreja deixou de apoiar casais, ensinar sobre o que é o casamento, como lidar com o casamento, as diferenças do casamento. A igreja deixou de orientar os pais no que é a educação dos filhos, como educar essas crianças. A igreja deixou de ajudar pessoas, não só no que diz respeito a bens materiais, mas também nos ensinamentos que são fundamentais para se manter a harmonia de uma família. O que eu quero deixar aqui como crítica não é atacar pessoas, mas condutas que foram tomadas de um tempo para cá, que tem prejudicado o povo de Deus. Eu me recordo que nos Estados Unidos, há até um tempo atrás, devido a esse tanto de divórcios que começaram a acontecer lá, o que eles passaram a fazer? Eles faziam cursos preparatórios para os noivos. Ensinavam para o rapaz a conduta que ele teria que ter dali para frente, como ele levaria a casa. Ensinaria a moça como lidar com seu esposo, com as diferenças, com a briga. E esse papel é da igreja. Cuidar dos pobres, exercer esse papel de amor é da igreja. E a igreja está deixando para o Estado. O Estado não tem nada a ver com isso. De fato, ele deve exercer algumas atividades de cuidado com o povo, até mesmo que nós pagamos impostos para isso, mas cuidar dos pobres, das viúvas, cuidar das pessoas que necessitam, é um papel da igreja que está sendo abandonado. E essa marca de amor, eu creio que naquele grande dia Deus irá cobrar. Isso é verdade. Inclusive aqui no Brasil, infelizmente, a igreja ela tem tido um dogma que é o seguinte: vou crescer, vou enricar e vou multiplicar as igrejas. Sim. Mas não tem colocado a pessoa para aprender realmente o que é ser um cristão. Verdade. Tá entendendo? Não tem pegado a pessoa e moldado ela para que ela enfrentasse o mundo. Hoje em dia, a pessoa não pode passar vamos colocar assim, vamos usar os termos da igreja, tá? Não vamos usar os nossos termos teológicos, ou mesmo assim o nosso português correto. Vamos usar o termo da igreja. Não pode passar um vento que a pessoa, ela desanima, ela coloca no Facebook, estou me sentindo triste, ela coloca vou desistir, ela sai da igreja, ela vai para um boteco, ela toma carne, entendeu? É esse tipo de coisa. Sim. Porque não teve uma pessoa que deu uma base para ela, entendeu? Ensinou. Quer dizer, ela aceitou Cristo, ela veio até Jesus, ela virou uma seguidora de Jesus, porém não teve ninguém que ensinou ela como Jesus fez com os apóstolos. Exatamente. Com os discípulos. E é o que eu te falo sobre essa teologia errônea. Porque quando você tem uma teologia concisa, uma teologia boa, em que os irmãos aprendem o que é ser um cristão, o que vai acontecer? Diante das provas, ele vai entender que Cristo sofreu, que sofrimento faz parte da vida cristã, e que é uma mentira o que prega que você aceitou Jesus, agora é só vitória, é só... Mentira! Vai ter luta, vai ter adversidades, mas com Cristo você saberá a melhor decisão a tomar no meio dessas coisas loucas que acontecem conosco. Isso é verdade. E falando assim sobre a questão da igreja também, já que nós estamos desenvolvidos no meio da igreja, sim, muitas pessoas têm reclamado muito para mim que o amor tem esfriado bastante dentro da igreja. Realmente, Jesus quando ele lançou, né, essa profecia futurística, né? Sim. Foi uma questão de... Tem até um termo teológico, mas não vou usar um termo mais comum, tá bom? Que é para as pessoas entenderem. A gente pode analisar bem o que ele quis dizer. Que quando ele lançou, foi para os cristãos. Sim. Tá entendendo? Não é quando ele fala assim, o mundo esfria. Não, foi os cristãos. Muitos vão esfriar, é os cristãos. É a questão de, hoje em dia, você analisa bem, o que acontece nas igrejas. Se há um cargo disponível na igreja de um evangelista, um presbítero, um diácono, meu irmão, a corrida parece aquela corrida, como é que é o nome daquele desenho que tem? Corrida maluca, sabe? Aí sempre tem um digo vigarista, tá entendendo? Que vai tombando tentando tombar todo mundo, tá entendendo? Então quer dizer, no meio das igrejas também é dessa forma. Se o irmão sabe que você vai ser consagrado a presbítero, ordenado a presbítero, o que acontece?
Todo mundo fica louco. Ele fica louco. Ele quer porque quer fazer de tudo para te derrubar na igreja para poder pegar seu lugar. Tá entendendo? Sim. Ele vai, assim, vamos usar um termo popular, tá? Ele vai puxar saco do pastor, ele vai puxar teu tapete, ele vai falar mal de você, entendeu? Ele vai ficar fazendo picuinha. Meu irmão, se você der uma escorregada, é o que ele quer. Acabou. Então quer dizer, por aí, Samuel, se você for analisar bem o que eu te disse aqui agora, você vai ver que não há mais amor de irmão. Sim. Tá entendendo? Infelizmente, 80% das igrejas está assim, se não for mais. Tá entendendo? Meu irmão, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, em vez de o irmão estar feliz pelo crescimento, pela pessoa estar, né, se destacando no meio cristão, ele tão triste com inveja. Mas Tá entendendo? É a falta de ensinamento, é a falta de Cristo na vida. Eu vou ser ousado ao ponto de dizer que essas pessoas nunca tiveram encontro com Cristo, nunca foram cristãs. Porque quem é cristão de verdade ama. E quem é cristão de verdade entende que nomenclaturas, que um cargo eclesiástico, nada mais é do que um conjuntinho a mais de responsabilidade, só isso. E que ser grande no reino de Cristo é quem mais serve. Aquele que mais é servo, aquele que mais ajuda ao próximo, aquele que mais ama, aquele que é mais dado à obra, não para receber um cargo, um título, mas aquele que é mais dado à obra para abençoar pessoas, esse é visto por Deus, esse é agraciado por Deus, não ao contrário. E a falta desse ensinamento que esses lobos devoradores estão trazendo, que você tem que procurar se destacar, porque você não pode ficar doente, porque senão o diabo está na sua vida. Isso é mentira, isso é um engano que deve ser combatido de forma feroz, para que mais almas não se percam e nós não venhamos continuar vendo pessoas padecendo, crianças passando fome e pastores enriquecendo de forma ilícita, porque para mim o Ministério Público deveria cair de pau nessa galera. Entendeu? Porque a igreja precisa de dinheiro, de fato, mas esse dinheiro deve ser empregado com o uso de cuidado de pessoas, para abençoar pessoas, e não para abençoar uma meia dúzia de vigaristas que nada querem com Deus, a não ser consigo mesmos. E outra coisa assim também que eu destaquei muito, né, quando me perguntavam, falavam dessa falta de amor dentro das igrejas, o amor está esfriado, é porque muitos estão na igreja, e eu vou tocar num ponto aqui um pouco mais forte, que eu vou levar muito... Assim, eu vou ter muito comentário negativo e muitas pessoas vão evitar assistir o restante, os prosseguidos vídeos, entendeu? Que eu vou colocando. Mas eu vou entrar nesse contexto porque eu não temo eles, entendeu? Irmão, hoje em dia você só tem o valor do que você tem, entendeu? Sim. Infelizmente, por que tem esfriado tanto o amor nas igrejas? Porque hoje em dia, se você não tem um dízimo alto, você não é visto dentro da igreja. É verdade. Se você não tem um dízimo, aí que você é invisível na igreja. Entendeu? Quer dizer, hoje em dia você só é visto no meio gospel. Entendeu? Você só é visto no meio gospel se você tiver algo para oferecer. Tá entendendo? Quer dizer, oferecer o evangelho, oferecer a Cristo e o amor de Cristo não é mais o suficiente para muitas pessoas, né? Vamos dizer assim, né? Mas os pastores estão de olho se o dízimo é alto. Eles estão de olho se você é ofertante, tá entendendo? Quer dizer, Jesus quando ele foi escolher, você pode me corrigir se eu estiver errado, ele viu a Pedro. Pedro era o quê? Pescador. Era um simples pescador. Tá entendendo? E ele só disse, venha, siga-me. Tudo bem, nós tivemos alguns discípulos que tinham condições financeiras, mas não eram todos. Não, mas os que tiveram condição financeira, eu gosto de destacar igual Mateus, né? Mateus, siga-me. Mateus abandonou tudo que o local que ele tinha e tudo que ele tinha foi seguir a Cristo. Foi seguir a Cristo. Do jeito que ele estava, ele só foi. Entendeu? Cara louco, né? Pois é. Jesus passou e falou, siga-me. Ele olhou, opa, vou na hora. Já foi. Tá entendendo? Então quer dizer, Jesus ele escolheu as pessoas pelo que elas eram, pelo que elas tinham para oferecer, pelo que elas poderiam fazer. Tá entendendo? Não pelo que elas tinham. Tá entendendo? Então tem uma diferença. Se você for analisar bem, tem uma diferença. Tá entendendo? Tem uma diferença entre você ter para oferecer e você ser para poder ajudar. Tá entendendo? Tem uma diferença. Jesus ele pegou por ser para ajudar, não pelo que ele tinha para oferecer. Que eu digo material. Sim.
Tá entendendo? Não estou falando da pessoa força, essas coisas. Eu estou falando de coisas materiais. Tá entendendo? Então, assim, o amor de muitos está esfriado porque, às vezes, ele não tem condições de dizimar na igreja, porque não tem um emprego, trabalha de bico, ganha pouco. Aí, quer dizer, ele vai para a igreja, ele quer trabalhar dentro da obra, ele quer fazer, né? Ele quer fazer algo dentro da obra. Sim. Só que aí, o que acontece? Ele é jogado lá no cantinho, com aquele chapeuzinho de burro e deixa lá no canto. Sim, e tá entendendo? O que eu gosto de destacar, dentro da sua fala também, é que eu queria alertar as pessoas que assistem, é que ainda existem igrejas sérias. Dizimar não é errado, ofertar não é errado, mas o fim que se dá e a maneira que se tratam pessoas por causa disso que é errado. E isso deve ser corrigido, e eu gostaria também de colocar, de uma maneira surpreendente até aqui agora, que se criou uma nova religião. O evangelicalismo que temos hoje não é a religião que Cristo deixou. Isso é uma nova religião. Não chega nem uma 10%. Religião em que usa o nome de Deus para agariar bens, que usa o nome de Deus para enriquecimento ilícito, mas na hora de cumprir aquilo que Deus determinou, correto? O que diz respeito a amar ao próximo, cuidar de pessoas, cuidar dos idosos, quando se trata de investir na cidade. Eu gosto de lembrar muito de um fato interessantíssimo. Eu estava lendo um livro essa semana e nesse livro ele retratava que a igreja evangélica brasileira se tornou qualquer outro tipo de coisa, menos a igreja de Cristo. Porque ela não tem nenhuma das características de Cristo mais. Ela não defende mais as escrituras. As escrituras não é mais a regra de conduta e fé, mas aquilo que sai da boca do grande líder, correto? As pessoas, assim como está escrito em Timóteo, elas começaram a agariar para si lobos, entendeu? Enganadores, com profecias, com ensinamentos de demônios, que são essas doutrinas egoístas que nós vemos por aí, e tem feito arregaço. Então eu quero dizer para você, se você frequenta uma igreja em que você é tratado como nada, porque não tem condições de dizimar, ou não pode dizimar de qualquer forma que seja, ou ofertar, ou se você está numa igreja onde as pessoas buscam te engolir, ou destruir a sua reputação, ou manchar a sua imagem por conta de cargo eclesiástico, saia daí e busque uma igreja mais próxima da Bíblia, não da sua casa, porque ultimamente o que nós precisamos é de igrejas próximas da Bíblia. Porque se a igreja tem essas características que eu te citei anteriormente, provavelmente, querido, com 97% de certeza, você está numa igreja diabólica em que o demônio, sinto que muitos vão se ofender, mas é o demônio que rege essas igrejas, porque a igreja de Cristo, os cristãos amam uns aos outros, abençoam uns aos outros e tem prazer em ver o crescimento do irmão e não inveja ou arrogância. Verdade. E outra coisa eu vou deixar um recado para os irmãos aqui, aqueles que não têm nenhum cargo eclesiástico, ou aqueles que já têm, que manejam como é que é? Psicopata? Episcopado? Episcopado. Essa palavra vocês sabem que a gente está tentando falar aqui, não conseguimos, né? Que desejam, né, subir de cargo, né, na igreja, que desejam trabalhar mais para o Senhor, eu vou deixar um recado para vocês aqui, irmãos. Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Não passe por cima de ninguém para conseguir tal coisa. Não mate a fé do seu irmão para conseguir isso. Não destrua ninguém na igreja para você alcançar o seu objetivo. Conquiste em oração. Conquiste pedindo a Deus. Conquiste mostrando para Deus que você quer fazer isso. Não faça pelos meios dos homens, que é passando por cima, puxando o tapete, destruindo a pessoa. Mas faça pelo meio do amor que Jesus deixou para nós. Faça da forma certa. Ore, peça a Deus. Na hora certa Ele vai te levantar. Eu, Samuel, nunca desejamos ser nada além do que simples irmãos da igreja. Tá entendendo? Eu cheguei ao presbitério, não foi porque eu fiquei pisando por cima de alguém. Foi porque Deus me trouxe até aqui. O Samuel foi a mesma coisa. Nunca precisamos pisar em ninguém para chegar até tal ponto. Se Deus nos trouxe até aqui, Ele traz você também. Eu e Samuel não somos melhor do que você. Fomos chamados pelo mesmo Deus. O mesmo Deus escolheu ele, escolheu eu, escolheu você. Então não precisa você fazer isso. Amém? E outra coisa, pastores, pelo amor de Deus, abram vossos olhos. Sigam o que Cristo deixou.
Pare com essa mania de olhar para dízimo do irmão. Se o dízimo é alto, eu vou botar ele lá no púlpito de evangelista para que ele não saia da minha igreja e minha igreja fique bem em dinheiro. Pare, quem sustenta a tua igreja é Deus. Verdade. Deus, ele abriu a porta, se ele quiser, ele fecha essa porta. E não há dizimista na tua igreja que segure. Está na hora de você rever o conceito do que é ser um pastor. O pastor, ele é como se fosse um médico de um hospital. Chega o doente, o médico vai atender, você vai atender. Então está na hora de você mostrar um amor por essas almas. Está na hora de você abraçar essas almas. Você não é melhor do que essas ovelhas. Você é igual a essas ovelhas, vai passar pelo mesmo julgamento das ovelhas. Então não se ache o bambambam, empine o seu nariz para o alto e passe na igreja como se fosse o cara. Você não é o cara. Você tem que ser o menor deles. É verdade. A Bíblia fala que você tem que ser o menor, não é eu. Então, pastores, vigiem para que naquele dia você não se surpreenda sendo condenado para o inferno. Eu digo isso porque é bíblico. Ah, mas onde é que está? Você sabe onde é que está. Se você chegou até o pastorado, você tem a obrigação de saber isso. Isso é o básico de uma Bíblia. Está entendendo? Então eu digo isso, irmão Samuel, sabe por quê? É um desabafo meu. Mas tem porque que eu vejo pastores aí se achando, sabe o quê? O ministro da fazenda, o ministro de alguma coisa, que ninguém pode chegar perto, eles andam assim, ó. Eles igual o pombo quando tá girando da pombinha, sabe? Estufa o peito pra frente assim, ó. Eu sou o cara da igreja. Pra que isso? Cadê a humildade dessa pessoa, O que Samuel? me surpreende é o seguinte, é que eu falei, a falta de Cristo e a falta da revelação de Deus, a palavra, tem gerado esse comportamento, João. No que eu olho, Cristo, que era o grande mestre, eu estou falando de Cristo, Filho de Deus, ele vem e lava o pé de 12 pessoas que eram pequenininhas. Olha, Um filho do Criador, um filho do Criador, ele lava o pé de pequeninos, de homens galileus que eram desprezados, correto? Naquela época Galileia era tipo uma roça hoje, sabe? Uhum. Os roceiros. Cristo lavou o pé de roceiros, velho. E ele era o Filho de Deus, e eu vejo esses pastores que têm essa postura, não são todos, nós devemos ser justos, não são todos, mas uma grande maioria se comporta dessa maneira. Eles se sentem intocáveis e inacessíveis, sendo que eles deveriam estar no meio do povo, abraçando o povo, ensinando. E assim como o Júnior falou para os pastores, eu quero falar para você, que é ovelha, que é membro, que é irmão da igreja. Querido, você é o principal responsável por aquilo que você está vivendo, correto? As suas escolhas, as suas atitudes. Deus nos guia para o bom caminho, mas nem sempre nós optamos por aquilo que Ele nos mostra. E eu quero te convidar hoje a viver uma vida diferente. Seja mais amoroso, não com as pessoas de fora, mas primeiramente com as pessoas de dentro da sua casa. Eu vejo muita gente querendo fazer missões na África, mas ela não teve coragem de viver o Evangelho dentro do seu próprio lar. Procure ser uma mãe melhor, um pai melhor, um filho melhor, um vizinho melhor, um empregado melhor, um patrão melhor. Porque isso é a vida de cristão, é alguém que busca ser melhor. Eu não digo no requisito de melhorar a sua situação financeira ou alguma coisa do tipo. Eu digo ser melhor, ame mais o seu pai, ame mais a sua mãe. Pai, ame mais os seus filhos, não digo com palavras, mas com atitudes, com gestos. Filho, ame os seus pais com atitudes e gestos. Ame o seu empregado, o patrão, com gestos, abençoando de todas as maneiras possíveis, sendo compreensivo, benigno, paciente. Empregado, ame o seu patrão, seja benigno, seja paciente com ele, abençoe ele, dê uma palavra quando necessário, porque ser cristão é isso. Não é só aquela coisa espiritual imaginária, mas é um comportamento social. Verdade. E nós devemos estar atentos a isso. Então, fica o meu apelo a cada um de vocês. A mudança só acontecerá se ela começar a partir de cada um de nós. Isso aí, meu irmão. Eu quero agradecer ao meu amigo presbítero Samuel. Não é só esse vídeo, meu irmão. Ele vai estar em mais vídeos. Ele é o meu
parceiro aqui de vídeos, né? Auxiliador aí. O primeiro vídeo eu fiz sozinho, né, Samuel? Sim. Mas esse segundo agora ele já está comigo e vai continuar. Teremos vídeo com pastores, teremos vídeo com amigos nossos que são também cristãos, que são estudadores da palavra. Por quê? Porque o nosso objetivo aqui é trazer a luz da Bíblia para vocês entender o porquê que o amor está esfriado. Tudo isso influencia o amor estar esfriado. E eu quero deixar uns versículos aqui para vocês, que se encontram aqui em Romanos, já é bem conhecido, para que vocês não venham desistir no meio dessa falta de amor e no meio de tantas pessoas que não têm amor mais, entendeu? Eu quero só deixar para vocês aqui o seguinte, olha, Romanos 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aqueles que nos amou. Jesus te ama. Coloque isso no seu coração. Pode o mundo inteiro te odiar e não ter amor por você. Mas lembre-se, continue sua jornada, não desista. Jesus ama você. E Ele já te tornou vencedor. Amém? Samuel, quer deixar uma palavra para eles? Final? Queridos, muito obrigado. O meu Facebook é Samuel Marques. Você vai encontrar esse rosto lindo lá. Terei um prazer de te adicionar. E pode enviar perguntas, estaremos dispostos aí a estar respondendo e trazer uma luz bíblica a respeito do assunto. Então, só para recapitular, entenda que amar ao próximo e fazer com que esse amor aumente cabe uma atitude pessoal de cada um de nós, orando ao Espírito Santo que nos auxilie nessa missão e que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. E é isso aí. Muito obrigado e vamos até o próximo, o que a Bíblia diz. E esse acabou de falar, o que a Bíblia diz. Deixa sua pergunta aí para nós, que nós vamos responder. Amém. Fique na paz.